vocês que vocês escreveram aqui, eu vou orar, tá bom? Amém. Vou levar para a oração. Boa noite. Boa noite. Hoje o projeto 3 em 1 vamos estar falando de Josias. Quem já ouviu falar de Josias, diga amém. Lá em 2ª Crônica, já abre a sua Bíblia, por favor. Passagem essa, tá? Você vai ler daqui. Vamos lá. Amém? Eduarda vai me ajudar. Amém, Eduarda? Pode começar, em nome de Jesus. Segunda Crônicas 1, capítulo 34, versículo 1. Tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar. E 31 anos reinou em Jerusalém. 2. E fez o que era certo aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques, e das imagens de cultura e de fundição. Amém. Amém? Você está vendo que Josias, ele começou... Josias começou... Viu a idade dele aí, gente? Hã? Ele tinha 8 anos. 2ª Crônica 34, versículo 1. Foi acabado de ler o 1, o 2 e o 3. E o 3 só. Amém? Amém. A Eduarda acabou de ler. Presta atenção. Então, para você ser escolhido um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, não é idade, é a entrega, amém? Amém. Ele apenas tinha 8 anos quando ele começou a reinar. Mas olha só, esse homem aqui, ele teve uma grande o quê? Uma grande trajetória, teve processos, teve que usar fé, não teve o quê? Não foi fácil, preste atenção aqui, amém? Amém. Amém. Não foi fácil ele andar no caminho de Jesus. Por que não foi fácil? Porque não é fácil para você, também não foi fácil para ele. Amém? Amém. Então, aqui nós aprendemos que para andarmos no caminho temos que ser o quê? Reto. O que é uma pessoa reta? Quem sabe me dizer aqui? Aos seus olhos, uma pessoa reta é o quê? Hã? Não, uma pessoa reta. Vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo contrário e você vai falar se isso é reto. É reto uma pessoa ser caloteira? Não. É reto uma pessoa ser 7-1? Não. É reto uma pessoa ficar mentindo? Não. É reto uma pessoa ser traíra? Não. Então, já sabe que o caminho reto, o caminho da vontade de Deus é sempre a verdade. Então, o caminho do Senhor é você o quê? Buscar, adorar, ler a palavra. Por isso eu estou convidando você que é jovens, adolescente, no domingo, 9 da manhã, até as 10, nós vamos estar lendo a palavra. E quem está vindo está gostando muito, amém? Amém. Já estamos na segunda aula. Vamos para a terceira, amigo? Caramba, rapidinho. Tá vendo? Parece que foi ontem. Mas isso, nós estamos aprendendo o quê? A saber abrir, ó, a palavra. Por isso é bom trazer a Bíblia, trazer um caderninho, uma caneta. É assim que a gente vamos aprender. Assim como Josias, ele aprendeu, mas andando no caminho o quê? Retos do Senhor. Aí vem assim, ó, ele foi um grande líder. Ele tinha o quê? Visão de liderança. Talvez você tenha espírito de liderança. Vamos dar um exemplo? Como é que eu vou descobrir se você é líder ou você é chefe? Vamos lá? Quando você está numa sala de aula, aí existe aquela separação para fazer um trabalho, né? Aí normalmente, quem fica sendo a de frente com o trabalho, quando é para separar 4 ou 5 ou 3 pessoas,
Você já foi convidada para ser a líder daquela equipe? Quem já foi, levanta a mão. Para fazer um trabalho na escola. Então, e talvez você falou assim, poxa, mas tinha pessoas mais qualificadas. Mas você foi a pessoa que te organizou. Você vai dar a folha, você vai desenhar, você vai escrever. Ah, eu vou apresentar. Quem aqui costuma apresentar trabalho? Ou já apresentou lá na frente de todo mundo? Deu vergonha? Deu. Deu ou não deu, gente? Quem fala muito não tem não fiquei com vergonha não. É o teu caso, né? Aí, quando a gente vai de frente com o trabalho, normalmente é quando a pessoa tem espírito de liderança, tem visão, é igual ela, fala, não tem dificuldade de o quê? Se expressar. Porque ela talvez nem descobriu ainda o potencial dela, mas ela tem. Amém? Amém. Cada ser humano tem um potencial. E qual foi a de Josias? Foi a fé dele. Josias, ele seguiu o caminho, fez a diferença e também ele lutou contra, sabe o quê? Imagens de escultura. Tem pessoas que ela, em vez de adorar Jesus, ela adora o quê? A imagem. E ele foi bem taxativo sobre isso. Então diz assim também lá, eu vou dar uma pulada aqui para você ir lá em outro versículo, amém? Eu parei no 3, no versículo 3. Agora eu vou para outro versículo, mas é aí mesmo, tá? Agora eu vou para o versículo 27. Vamos para o versículo 27. Quem já achou o versículo 27? Diga amém. 27, pode ler. Vamos lá? 27. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e resgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então, para ele ter, ó, vocês aqui fizeram o pedido, não foi? Mas Josias também ele tinha pedidos a fazer para Deus. Mas ele teve que fazer o quê? Portanto, ele entregou o coração, ele se humilhou a Deus. O que é se humilhar diante de Deus? Quem saberia me falar aqui? Como é que você se humilha diante de Deus? Hã? Como é que é, Andrew? Se ajoelhando, orando. Amém? Mas falando com Jesus de todo. Então ele começou o quê? Com palavras. Ele sabia ouvir a Deus e sabia falar com Deus. Tem pessoas que ela só sabe falar com Deus, mas ela não consegue ouvir. Mas Deus tem falado. Deus tem falado, deixa o caminho errado, deixa essa mágoa, deixa esse ódio, deixa esse vício que não está te trazendo alegria, está te afastando de mim, está te afastando você da família, do ambiente familiar. Deixa esse vício. O que é vício, pastora? É tudo que você não está conseguindo controle. Controlar, não tem domínio mais. Você acorda, vai pro vício. Você vai tirar tentar ver uma TV, daqui a pouco tá no vício de novo. Daqui a pouco vai comer uma refeição, tá no vício de novo. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não consegue ter o quê? Domínio próprio. E isso tá te distanciando. Josias, ele se aproximava. Tem pessoas que ela, em vez de se aproximar de Jesus, ela está desanimando e se distanciando. Quem aqui já se distanciou um dia e foi uma batalha para voltar para o caminho de Jesus? Levanta a mão bem alta assim. Eu! Foi fácil? É uma batalha, né? Por quê? Às vezes, além de você estar uma batalha dentro de você, na sua mente, quando você chega na igreja, você tem uma impressão que você não é bem-vindo. Você tem uma impressão que alguém está debochando de você, está te olhando com outros olhos. Então,
Quando você toma uma decisão, você fala, não vou olhar para o que os outros falam, não. Por mais que alguém está me tirando, me zoando, me fazendo bullying, falando, olha lá o crente, a Bíblia, olha lá o pastorzinho. Aí você tem que o quê? Olhar e pensar e ver o caminho que você está o quê? Prosseguindo, que é o caminho da volta para os caminhos do Senhor. Então você não pode olhar os obstáculos. Será que Josias teve obstáculos? Passou por dificuldades? Passou por lutas? Passou ou não passou? Não, tá muito fraco. Josias passou por lutas, sim ou não? Sim. Mas ele fez algo que talvez você não fez ainda. Pede o Jennifer para trazer essas crianças para sentar. Amém? Eu dei uma pausa aqui porque as crianças, é um banheiro só, mas aí eu não sei o que está acontecendo. Então, como nós estávamos falando, Josias também teve as suas batalhas, assim como você tem. A maior das batalhas é aonde? É aonde? Amém. Então nós temos, como é que a gente vai fazer para vencer as batalhas que vêm na mente? Às vezes faz assim, ó, do nada. O que você vai fazer na igreja? Ah, vai dormir, vai ver uma série, ah, vai jogar. E às vezes você não costuma nem dormir aquele horário, mas dá um sono gostosinho. Quantas vezes já aconteceu isso com vocês? Levanta a mão. De você apagar mesmo, alguém chamar. E eu sei que vocês estavam dormindo. Eu falo que é verdade, é real. Porque é uma batalha você procurar o caminho de Cristo e ouvir a palavra. Então, aqui aconteceu, que eu estou lendo ali em Crônicas 34, 27, ele estava lutando, batalhando. O que ele fez aqui? Nessa parte aqui de baixo aqui, ô Eduarda, para mim, daqui até o Senhor, diz o Senhor. Isso. Olha o que ele fez, Josias. E te humilhaste perante a mim, e resgate as tuas vestes, e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Tá vendo? Ele rasgou as vestes dele. O que significa hoje, agora? O que é rasgar as vestes? Posso explicar para vocês? Eu acredito que vocês não vão saber responder. Hã? Não é tirar roupa não, pessoal. Nem rasgar a camisa não. Não, é você se entregar ao ponto de chorar, de falar, Jesus, me ajuda. Eu estou desanimado. Eu estou praticamente angustiado. Eu estou sentindo às vezes que eu vou morrer. Às vezes eu estou com vontade de sumir. Eu não me sinto bem dentro da minha casa. Às vezes eu não tenho um diálogo nem com a minha mãe. Eu quero conversar com ela, mas algo me diz, tem tipo uma grande parede, uma grande muralha entre eu e ela. Você vai rasgar na hora da oração, falar, Jesus, me dá força para ter um bom diálogo com a minha família, um diálogo com a minha mãe. Porque às vezes, ela nem imagina que você tem esse sentimento. Está bloqueado, está chateado. Já ocorreu alguma vez você ter um sincerão, né? Quem aqui já teve um sincerão com a família? Com a sua mãe, com o seu pai? De conversar assim, sentar, pai, quero falar com o senhor. Ô mãe, quero falar com a senhora. Ou você, não sei como é que se chama a tua mãe. Cada um tem sua intimidade. Tem gente que já chama a mãe de coroa, não sei como é que é na tua casa. Eu gosto que me chama de mãe, mas tudo bem. Aí, quero um sincerão com a senhora. O que é um sincerão? Quem já fez isso? Foi bom ou foi ruim? Qual foi a sua experiência, João? Foi bom porque eu falei tudo que eu tinha pra falar. Se tirou de dentro de você, né? E depois da experiência, como é que você ficou? Fiquei melhor. Muda muita coisa, gente. E assim é com você, assim como você teve um sincerão com a sua mãe, ou você aqui já teve a sua experiência com alguém, sei lá, de repente o seu sincerão é com o teu esposo, você que está casado aqui, ou vice-versa, é bom ter.
Mas o melhor sincerão também é com você e com Deus. Deus, eu preciso de ajuda. Eu estou rasgando as minhas vestes dentro para fora, pedindo o teu socorro. Sabe por quê? Eu não quero errar, mas quando eu vou ver, eu estou errando. Eu não quero ficar brigando na escola, mas quando eu vou ver, estou brigando. Eu não quero ficar com esse espírito de fofoca, de discórdia, mas quando eu vou ver, estou fazendo. Quem está entendendo? Você falar com Deus que está precisando da ajuda, mostrar isso, rasgando as tuas vestes. Ele chorou na presença de Deus. Ele chorou porque ele precisava da ajuda de Deus. Vocês estão precisando de Deus? Quem precisa muito de Deus, levanta a mão. Sem Ele nós não somos nada. Aí vem assim, ó, em seguida, para terminar, eu não vou conseguir ler as passagens todas, mas eu estou abrindo a mente de vocês que Josias passou batalhas, mas Josias venceu. Por que ele venceu? Porque ele clamou a Deus e ele se humilhou diante de Deus. Aí, vamos ler aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. 31, vamos lá no 31 agora. No versículo 31, no mesma passagem, amém? Não saia da passagem não. Do 34, capítulo 34, vamos ler agora o versículo 31, amém? Amém. 31. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. Amém? Amém. Para você ver, quando você ouve o Senhor, guarda a palavra dele, segue os mandamentos dele. Hoje está tendo aqui um mandamento. Ter um sincerão com a sua mãe. Ter um sincerão com seu pai. Ter um sincerão. De repente é com a sua avó, não sei. Tem gente que mora com a avó, tem ou não tem? Às vezes está chateado com a avó. Quem aqui já morou com vó? Foi bom? Ai, deve ser uma sensação boa, porque diz que vó é mãe 2 vezes, né? Deve ser muito bom. Aí diz assim, ó. Seguir os mandamentos e o testemunho. Jesus deu um bom testemunho? Sim. E ele diz que nós faríamos uma obra maior do que a dele, olha só. Então, se Jesus teve um bom testemunho, nós também pode dar o quê? Nós pode dar um bom testemunho. Só depende de quem? De cada um de nós. E ele também fez o quê? O estatuto de todo o coração. Quer dizer que alguém também pode vir à igreja, mas pode não se entregar. Aqui ele está dizendo que ele se direcionou de todo o vosso coração e de toda a alma. Olha a diferença. Além de ele se entregar de coração, ele se entregou de alma. Será que alguém aqui tem se entregado assim de coração e de alma para Jesus? Pense bem. E cumprindo as palavras da aliança, que está escrito naquele livro. Qual livro que ele está falando aqui? A Bíblia. Para você ver. Eu encontrei um rapaz. Eu lembrei muito do Tiago. Aí ele chegou para mim assim. Aí ele estava vendendo aquele sacolé bem gostoso. Como é o nome daquele sacolé? Hã? Isso. Ele tava com uma caixinha de isopor. Aí ele me parou. Aí ele falou, tia. Aí eu até pensei que era um de vocês. Quando ele falou, tia, eu olhei pra trás. Eu vi que eu não conhecia. Aí ele falou, tia, eu tô vendendo esse sacolé aqui pra poder viajar. Aí eu falei, viajar? Viajar pra onde? Aí ele falou assim, eu fui chamado para um turnê. Essa turnê precisa de uma passagem, e a passagem não é o quê? Barato. Minha mãe não tem condição de me dar. Mas já só falta pouco. Falta pouco para me conseguir. E eu vou de São Paulo, eu vou para outro lugar.
Aí eu falei, aí ele tava cheio de medalhas. Cada medalha é uma mais linda do que a outra. Eu vou para um campeonato. E eu vou chegar lá. O meu sonho vai ser realizado. A senhora teria como me ajudar? A senhora comprando 6 ou 5, ou de repente 2, já tá ajudando. Eu falei, quantos que tu tem aí? Aí ele falou quanto ele tinha. Já tava quase terminando, já tava de tardezinha. Aí eu comprei o que ele tinha, acho que tinha 4 só. Aí eu falei assim pra ele, eu perguntei pra ele, você tem fé de chegar onde você quer? Ele é o que me faz andar de Caxias pro lote 15 vendendo. Eu sou lá de Duque de Caxias. Eu venho de lá pra cá, vendo em tudo que é lugar, Belfor Roxo. Mas eu tenho esse sonho. Mas eu tenho muita fé em Deus. Falei, isso que importa. A tua fé te leva aonde você quer. Igual Josias. Josias foi levado aonde ele tinha que resolver, ele usou a fé. E aquele jovem fez eu lembrar de cada um de vocês. Mas para vocês terem um sonho conquistado, vocês têm que lutar. E tem que estudar. Tem que batalhar. Não vai vir fácil. Vai vir fácil? Nada tudo que vem fácil vai embora o quê? Tem que ser conquistado. Tudo que você quer tem que ser conquistado. Mas olha, eu tenho preguiça de estudar, então tu não vai chegar lá não. Como é que você vai chegar lá sem estudar? Quem é que já terminou? Levanta a mão. Terminou o estudo. Quem tá faltando ainda terminar? Terminou tudo já? Quem tá faltando terminar? Abaixa a mãozinha. É anão? Então, eu preciso dizer para vocês que se você quer terminar o estudo, dá tempo. Eu estudei com um senhor que o sonho dele era ser advogado. Você sabe quantos anos ele tinha? 61 anos, era da minha sala. Aí um dia desse aí na rede social ele me procurou e ele falou que agora ele é o quê? Ele é um advogado formado. Mas por quê? Ele acreditou, ele estudou, ele lutou e correu atrás. Agora ficar dormindo até 2 horas da tarde dá ruim, né? Ficar só dormindo e falando que Deus tem que te dar, ele não tem que te dar não. Ele já te deu a vida, ele já te deu a palavra, agora você tem que o quê? Fazer a sua parte. Qual é fazer a sua parte? É ter um objetivo. Qual é o teu propósito? Vocês têm que ter um propósito na vida, isso é até para os tios também, né? Nós temos que ter um propósito. Ficar esperando os outros não. Eu quero estudar. Vamos lá, vamos mexer com a Eduarda. Eduardo, vamos dizer que você está sem estudar. Vamos lá. Eu sou tua mãe, amém? Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Só que você tem vontade, mas está sem estudar. E a sua mãe está sem tempo. O que você faria? Dá um conselho aí. Estudar em casa. Estudava em casa e depois o quê? Fazer o quê? Mais o quê? Porque a pessoa precisa estudar. Então a desculpa dela às vezes é que não estou estudando. Mas o que ela está fazendo para... você já deu um exemplo legal de estudar em casa, amém? Já tem aulas online? Amém? Tem pessoas que elas estuda e depois vai lá e faz a prova. E também, mas a minha mãe é porque minha mãe não quer me inscrever. Minha mãe não quer fazer, minha mãe, meu pai. Gente, isso não é desculpa. Não é. Você vai, ora, você fala, conversa com ela e fala. Ou a senhora me inscreve para aula, eu vou lá na escola, vou falar que eu quero estudar, mas está tendo dificuldade. Eles têm que conseguir vaga, gente. Mesmo sem ter. É a ordem de todas as crianças, jovens, adolescentes, tá o quê? Tá o quê? Estudando. É a lei, gente. Você não está pedindo um favor, não. Então você tem que estar dentro de você de querer o quê? É que nem você querer Jesus. É um direito seu de você querer. Mas também se você não querer, o problema é seu. Que isso, tia? A gente temos o dever de levar a palavra para vocês. Agora, se você aceitar, aí é outros 500.
A palavra vai vir, você tem que o quê? Fazer a sua parte. Vamos lá. Quem aqui já teve uma experiência de pedir perdão e foi muito bacana, foi bem sucedido quando você foi lá pedir perdão? Levanta a mão. Amém. E se eu falar pra você que eu fui uma pessoa a pedir perdão e eu não fui bem sucedida, vocês acreditam? Sim. Eita, me botaram pra correr. A pessoa chegou assim pra mim e falou, eu não vou perdoar não, por que eu tenho que te perdoar? Por que eu tenho que te perdoar? Deixou meu olho roxo. Por que eu tenho que te perdoar? Aí eu cheguei pra ele e falei, eu tô fazendo a minha parte, porque não era, na minha ignorância que não fiz certo, eu tô aqui te pedindo perdão. Mas agora, se você não tá me perdoando, Jesus já me perdoou. A minha parte eu estou fazendo. Virei as costas e vim embora. Mas eu senti na hora que Jesus me perdoou, porque Ele me levou aquela pessoa para pedir perdão. Aí você me pergunta, pastora, a senhora vê essa pessoa até o dia de hoje? Hã? A senhora vê essa pessoa? Vê ou não vejo? Vejo. Mas ele não fala. Mas o problema está em mim ou está nele? Está nele, pessoal. Vocês têm que fazer a parte de vocês. Ó, se Deus está falando sobre isso, é porque você está desobedecendo. Obedece o que Jesus, o Espírito Santo está te pedindo. Porque o nosso Deus, Ele quer nós conectado com Ele, mas com o coração aberto e limpo. Quem já teve ódio? Eita, muita gente. É muita gente. Abaixa. Abaixa a mão. Não precisa levantar o pé, pelo amor de Deus. Tá levantando o pé por quê, Gabi? Eu abaixo esse pé. Olha só, quando eu tive ódio de alguém, foi mais difícil. O pedido de perdão não foi difícil, mas não foi impossível. Eu fiz a minha parte, mas o ódio foi pior. Porque o ódio me fazia ter um gosto até de sangue na boca. Era um fel. Porque queria fazer pagar na mesma moeda. Não é bom. E esse sentimento faz você se distanciar de quem? De Cristo. E você fica muitas das vezes isolado. Você fica, às vezes, sem entender porque está com raiva, dando fora em todo mundo. E a pessoa pergunta, o que você tem? Tenho nada. O que você tem? Tenho nada. Mas tem alguma coisa. O que você tem a ver? Ah, você quer saber de tudo. Deixa a minha vida. Porque dentro não tá legal. Aí fora fala patada, né? Outros falam dado um fora. Eu falo pra você, eu pedi muito a Deus, o Espírito Santo, para tirar aquele ódio de dentro de mim. E é um sentimento muito ruim, pessoal. E você sabe, eu tive isso porque uma pessoa me abusou de mim. Fui abusada. Abusada como assim? Sexualmente. Fui abusada. Doeu. Machucou. Tudo que você não quer fazer e a pessoa quer fazer obrigatório, esforçado, é estrupo. E para tirar aquele da minha cabeça, e para tirar aquela imagem do meu rosto, do meu pensamento, da minha frente, eu comia, acordava todo momento com esse sentimento. É muito ruim. Talvez, minha amiga, meu amigo, você tem uma história, tá aí remoendo para não perdoar, desejando tudo que é ruim para essa pessoa, mas está fazendo mal para você mesmo. Porque isso aconteceu comigo. Perdoa.
Ah, é fácil falar perdão. Não, eu estou falando que é fácil, não é. Mas eu quis relacionamento com Jesus. E não preciso eu seguir ou andar com essa pessoa. Hoje está bem longe, mas eu não desejo mal. Não desejo a morte. Eu não desejo ele passar as piores coisas da vida. Amém? Amém. Tia, isso que a senhora está falando é muito sério, tia. É para vocês verem que a vida não é um morango. A vida não é fácil. A vida é o quê? Com muita luta, com muito esforço. Então, a partir de hoje, pense bem o que você tem feito da sua vida. Pense bem quem você está alimentando. Presta atenção. O que você está alimentando? É mais o amor? Ou é mais o ódio? A raiva? O ciúme? Desejando mal para o próximo? Vocês têm que saber o que você está o quê? Alimentando, germinando. A semente está crescendo dentro de você. Sabe o que me perguntaram por esses dias? Por que a senhora ama estar ajudando os pessoal, jovens, crianças, até adultos? Porque eu amo. Amo Cristo, amo vocês. A senhora vai parar, não? Eu não. Por que não? Porque Jesus me deu essa missão. Assim como ele deu uma missão para Josias, assim como ele deu uma missão para você. Ele deu uma missão para cada um de nós. Só que a gente às vezes não descobriu a missão. Como é que a gente vai descobrir a missão que Jesus tem para a nossa vida? É perguntando a ele: Jesus, o que o senhor quer de mim? Fala comigo. Aí, ó. Você abre a passagem, pede Deus para te dar entendimento, ele vai falar contigo. Sem precisar ninguém vir perto de você. Ele vai te mostrar na palavra o que ele está querendo fazer na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E eu descobri tudo aquilo que aconteceu na minha infância, na minha juventude, no tempo de jovem. O mal não queria que eu tivesse amor ao próximo. Por isso aconteceu várias decepções para mim não seguir o quê? O caminho da luz, mas sim o caminho do quê? Das trevas. Quantas pessoas que guardou a mágoa até hoje está nas trevas? Não perdoa, até hoje. Até hoje está aí, ó, usando droga, fazendo tudo que é errado e falando como que só ela sofreu nessa vida. Só ela já gemeu, só ela já passou por dores. Para com isso. Todo mundo, até uma criança, já tem uma história para contar. Já tem um testemunho para dizer que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é o quê? Ele é a vida. Mas talvez não está tendo vida dentro da sua vida. Isso é forte, hein? Talvez não está tendo vida de Jesus na tua vida porque você está fechado o coração. Abra o teu coração. Porque quando você abre o coração, você vence todos os obstáculos. O meu maior obstáculo era sabe qual era? Ser sentimental. Tudo levava para o coração. Qualquer palavrinha, qualquer atitude eu chorava mesmo. Aí ficava bicuda sem falar com a pessoa. Hoje em dia, quer falar? Fala. Não quer falar? Não fala. O que eu posso fazer? Entendeu? Eu não posso ser o quê? Ficar agradando todo mundo. Jesus agradou todo mundo? Não. Até o dia de hoje, então todo mundo buscava Jesus, ele não conseguiu agradar todo mundo. Eu também não vou conseguir. Tem gente que elogia, fala bem do nosso trabalho, fala bem de mim. Mas a maioria fala mal. E aí? Aí eu vou puxar meus cabelos? Não. Nós temos que ter um propósito com Jesus Cristo. Amém? Palma para Jesus.